E aí, aqui é o Lofilondion e você está no meu canal. Então eu vou mostrar para vocês seis jogos difíceis para você jogar. Tem jogo que você não consegue zerar ele sem morrer e tem um jogo impossível que você já vai saber no número 1. Então antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva-se no canal. Então bora começar. Então, vamos com o número 1. Número 1, Cat Mario. Um dos jogos mais chatos de todos. Sim, um dos jogos mais impossíveis que eu já joguei na minha vida. Mano, sério, mas ele é impossível. Quando eu fui na Play Store, eu fui pesquisar Cat Mario. E quando eu fui na Play Store pesquisar Cat Mario, tinha alguma coisa chata. Recentemente eu estava pesquisando Cat Mario. Eu não achei nenhum jogo do Mario. Aí eu pesquisei Cat Mario. Pensava que eu ia achar um jogo. Aí eu achei o Cat Mario. Eu baixei ele. E depois que eu baixei ele, eu desinstalei o Cat Mario. E olha o que eu fiz, mano. Eu dei só uma estrela. Pronto. Eu dei só uma estrela e postei. Então esse é um dos jogos mais chatos, Cat Mario. Então é um jogo impossível. Não jogo ele. Número 2, Sonic the Hedgehog 2. Bom, quando eu estava quase zerando o jogo no Sonic the Hedgehog 2, eu cheguei na The Egg Zone. Mas não era só isso. A The Egg Zone é uma fase impossível. Eu odeio a The Egg Zone. Por que não tem anel lá? Devia ter anel na The Egg Zone. E quando eu cheguei lá, eu ficava morrendo toda hora. Então, Sonic 2 é um jogo difícil de zerar ele sem morrer. É difícil de zerar ele sem morrer. Pra quem consegue zerar ele sem morrer, quer dizer que fez um recorde mundial. Bom, eu cheguei na The Egg Zone e eu morri no Sonic 2. Sério. Esse jogo é difícil pra quem não consegue, pra quem morre. E pra quem é noob, o jogo fica difícil. Pra quem é noob nesse jogo, é difícil de zerar ele sem morrer. Então vamos com o próximo jogo. Número 3, Sonic the Hedgehog 1. O primeiro jogo do Sonic. Bom, eu estava no jogo e quando eu saí da Spring Wide Zone, eu estava na fase mais irritante do mundo, a Labyrinth Zone. Sim, eu não gosto dessa fase, uma fase muito irritante. Eu odeio essa fase. E tem gente que morre naquela fase. Sonic 1 não é o jogo mais difícil do mundo, mas ele pode ser um pouco difícil de zerar ele. Eu tava lá na Labyrinth Zone, aí eu morri afogado toda hora. Eu não conseguia pegar as bolhas. É difícil esse jogo. Não é tanto difícil, mas ele pode ser um pouco difícil. Sonic 1. Então ele é um jogo difícil, né? Ele é um dos jogos difíceis, né? Só que não é tanto difícil. Então ele é um jogo difícil pra quem é noob nesse jogo. É difícil de zerar ele sem morrer, né? No jogo. Então vamos com o próximo jogo. Em quarto lugar, Genie Kiss 15. Um dos jogos difíceis aí. Um jogo difícil pra você tá zerando. É difícil de zerar esse jogo sem errar nenhuma pergunta. Porque se errar só uma pergunta, você acha o jogo difícil de zerar ele. Bom, esse jogo é difícil pra zerar ele, né? É difícil de zerar ele sem errar nenhuma pergunta. É difícil. Então, esse é um dos jogos mais difíceis aí. E vamos com o próximo. Em quinto lugar, Genie Kiss Memes. Hã?
Eu ia falar Gênio Kiss Games, mas eu ia falar Gênio Kiss Memes. E, gente, esse é um jogo muito chato. E esse jogo, ele é difícil de zerar ele sem errar nenhuma pergunta. Um dos jogos difíceis aí para Android. E ele é um jogo difícil para zerar ele sem errar nenhuma pergunta. E esse jogo é difícil, sério. Um dos jogos mais chatos que eu já joguei na minha vida. Eu vou colocar aí na lista porque esse jogo é difícil, viu? Eu joguei ele lá no meu canal. E aí, quando eu joguei, tava difícil. É difícil de zerar ele sem errar nenhuma pergunta. Esse jogo é muito troll. Eu odeio esse jogo. Ai, cara. Então vamos com o próximo jogo. O último jogo. Agora, em sexto lugar, chegou um dos jogos que eu mais odeio. Sim, Gênio Kiss 14. Mano, quando eu fui jogar esse jogo pela primeira vez, eu ficava errando toda hora. Meu, é difícil esse jogo. Eu cheguei no nível 49. É sério, mano, eu cheguei no nível 49. Aí, eu perdi, eu tava quase no 50, mano. Ai, meu Deus, eu tava quase zerando o jogo. A resposta 49 tava difícil, eu nem consegui a resposta 49. É difícil de zerar esse jogo sem errar nenhuma pergunta. Ai, caraca. Eu vou colocar aí na lista porque ele é um difícil. Ele é um jogo difícil, o Gênio Kiss 14. Esse jogo é tão difícil, né? Eu achei esse jogo muito difícil. Então, esse jogo vai ficar na lista. É difícil de zerar esse jogo sem errar nenhuma pergunta. Então, essa aqui é a lista, os 6 jogos difíceis, né? Então, tchau, falou. Mas lembrando que esses são 6 jogos que eu acho mais difícil. Tchau.